como é bom nós podermos estar no ambiente da oração. E sabe, todo lugar onde você está se transforma no ambiente de oração quando você se põe nessa posição. Eu falei há 2 semanas atrás, se não me engano, que eu sei que é importante para algumas pessoas que são um pouco desorganizadas terem um horário específico para orar, porque isso faz parte da sua organização. Mas eu acredito que todo ambiente, em todo lugar, precisa se tornar um ambiente de oração. Sabe por quê? Às vezes nós somos tomados como por assalto. E aí você vai esperar o outro dia para orar? Você vai esperar um outro momento para se conectar a Deus? Com certeza não. Aquele momento, o agora, vai ser o melhor lugar para se orar. E nós vamos agora, então, nos colocar mais uma vez na presença de Deus. E se você veio a esse lugar, ou se você está conectado conosco aqui, representando alguém que está enfermo, eu vou pedir para você elevar o teu pensamento a Deus. E enquanto nós orarmos, você vai dizer assim: cura, Senhor. Aí você vai repetir o nome dessa pessoa que você está representando, que precisa de cura. Se você está representando alguém que precisa de uma porta de emprego, você vai clamar por esse nome, o nome de Jesus, e dizer: abre essa porta de emprego, Jesus. Abençoa essa casa. Se você está aqui representando alguém que está precisando de uma resposta do Senhor, está representando alguém que precisa do toque extraordinário de Jesus na sua vida, no seu casamento, nas suas decisões, você vai repetir o nome dessa pessoa e nós juntos vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e colocar essas vidas nas mãos dele. Então feche os teus olhos agora. Senhor Jesus, muito obrigado, porque realmente o Senhor é tremendo. Essa verdade que acabamos de cantar é uma verdade que norteia a nossa vida, que nos conduz, que nos direciona. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós agora, em uma só voz, com um só pensamento, com uma só intenção do coração, pedimos, suplicamos ao Senhor que visite essas pessoas que os meus irmãos e irmãs estão mencionando agora. Aqueles que precisam de um toque extraordinário, um toque milagroso, que o Senhor os cure agora, em nome de Jesus. Eu sei que nós não podemos fazer absolutamente nada, por isso nós estamos aqui, por isso nós nos rendemos ao Senhor, por isso nós reconhecemos que o Senhor é soberano. Por isso, Pai de misericórdia, visita agora essa pessoa com o teu toque milagroso, trazendo de volta a saúde a esse corpo, em nome de Jesus. Pai, o Senhor também é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. O Salmo 24 vai nos dizer que do Senhor é o céu, a sua plenitude. E do Senhor são as empresas, do Senhor são os trabalhos, e do Senhor são os empregos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, aquele que está agora clamando por uma porta de emprego, abre essa porta. Pai, dá criatividade, escancara essa porta e abençoa essa vida em nome de Jesus. Aqueles que clamam pela sua família, Deus, visita esses casais, dá sabedoria para esses relacionamentos, dá sabedoria para a educação dos seus filhos, visita essas casas, abençoa essas famílias. Pai, brilhe a sua luz sobre essas vidas, sobre essas famílias. Deus, aqueles motivos que nós estamos colocando agora, que o Senhor recolha cada um deles, que os teus anjos ministradores recolham cada um deles e venham, Pai, na direção do necessitado, do carente, do abatido, do entristecido, levantando o rosto, animando a vida, trazendo de volta, Pai, o ardor do Espírito Santo de Deus nos seus corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém
e amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Durante esses dias, durante vários dias na verdade, nós estamos estudando e lendo o livro de Atos, cujo nome para mim eu gosto de chamar do Evangelho do Espírito Santo. Num grande anseio de ler e de estudar esse Evangelho do Espírito Santo, na intenção de sermos cheios de uma postura espiritual tão grande, cheios do Espírito Santo de Deus, que onde quer que estejamos, a presença do Senhor vai ser notória através da nossa vida. Eu sei que eu e você não representamos muita coisa no mundo. Eu e você não podemos fazer muita diferença no mundo. Mas quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença de Cristo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, aí sim, tudo que está à nossa volta é transformado. Eu lembro quando me converti, o desejo que tinha de ver a minha família prostrada aos pés do Senhor. E eu descobri que eu não podia argumentar com ninguém. Eu não podia usar nenhum tipo de argumento humano para convencê-los. Então eu me pus de joelhos. E aquilo que parecia impossível começou a se tornar possível. E eu pude contemplar e vislumbrar a minha família se entregando a Jesus, se convertendo ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Mas sabe, todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos ventos contrários. Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos dificuldades que desanimam a nossa vida, que desanimam o nosso relacionamento, que desanimam ou fazem com que os nossos sonhos se apaguem, os nossos objetivos deixem de existir, a nossa esperança desapareça. Por isso hoje eu queria ler com você Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, a partir do verso 1, a santa palavra de Deus, através da vida santa de Paulo, nos ensina a como lidar com os ventos contrários. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Essa expressão nesse texto vai se repetir pelo menos mais 6 vezes. A expressão vento aparece aqui se levantando contra esse barco. E sabe, desde o capítulo 21 até o capítulo 27, o finalzinho dele, nós percebemos Paulo não somente enfrentando ventos contrários, como uma opinião contrária, como um grupo contrário, como pessoas que se levantam contra ele de uma forma tão absurda, o prendendo, o açoitando, machucando o seu corpo, machucando a sua alma com palavras que doem. Mas aqui nesse capítulo, no capítulo 27, quando nós olhamos para essas expressões, que eles tinham que sair daquele lugar e ir na direção da Itália, porque Paulo fez um apelo. Ele queria levar o evangelho até os maiores governantes do mundo. E o Senhor atendeu o seu apelo. Deu a ele a oportunidade de chegar até os maiores governantes do mundo para pregar o evangelho. Mas você acha que foi fácil? De forma alguma. Ele está nesse navio
que é um barco a velas gigante, com um pouco mais de 100 pessoas juntas dele, alguns prisioneiros, outros marinheiros, pessoas que estão juntas a Paulo como se estivessem protegendo. Mas o interessante acontece nessa viagem. Logo no início dela, nos primeiros versículos que lemos, percebemos que eles já enfrentavam no início da jornada ventos contrários. Você avança na leitura, vai percebendo que eles enfrentam na sequência fome, vai percebendo que na sequência eles enfrentam um naufrágio, vai percebendo que na sequência eles enfrentam um tufão que se levanta e arremessa esse barco contra as pedras, e esse barco se despedaça. Mas uma noite, Paulo em oração, cheio do Espírito Santo de Deus, recebe através de um anjo do Senhor uma promessa. E essa promessa é a seguinte: se vocês permanecerem firmes, se você buscar a minha face, nenhum desses que estão com você vão perecer. E é interessante que Paulo recebe essa palavra, se apropria dessa palavra de tal forma que o seu coração se enche de fé. Todos nós enfrentamos ventos contrários no dia a dia da nossa vida. Às vezes é um relacionamento penoso, um trabalho que nos maltrata, uma história que traz como marca muito sofrimento, traumas, situações que envolveram o nosso passado, que até hoje mexem com as nossas estruturas. Escolhas que fizemos anteriormente que até hoje machucam a nossa alma. Esses ventos contrários nos arremessam de um lado e para outro, nos fazendo distanciar de um porto seguro. Mas assim como Paulo, ao ouvir a promessa de Deus e se apropriar dela, eu queria que hoje mesmo você ouvisse as promessas de Deus para a sua vida. Você sabia que, por exemplo, na Bíblia, 365 vezes a expressão não temas, porque eu estou contigo, se repete? Parece que de propósito o Senhor coloca essa expressão na sua palavra para que eu relembre todos os dias. Porque se eu não lembrar todos os dias, é bem possível que no primeiro vento contrário, que me leva para um lado distante de Deus, para um lado distante dos meus sonhos, para um lado distante daquilo que eu desejo, que eu almejo, eu me encha de pavor e medo. Um pavor e um medo tão paralisante que eu não sei o que fazer da vida. Os ventos contrários nos arrancam o medo, mas as promessas de Deus nos enchem de esperança. Os ventos contrários se levantam como uma enfermidade como essa. Uma enfermidade que o mundo está enfrentando e que parece que está evoluindo. Todos os dias nós recebemos notícias, e essas notícias, como ventos fortíssimos, contrários à nossa fé, à nossa esperança e aquilo que alimenta a nossa vida, nos abalam, nos deixam preocupados, acendem a luzinha da ansiedade, que desencadeiam uma depressão, que nos faz distanciar de Deus. Mas sabe, quando nós lembramos que a nossa vida não se baseia unicamente nessa existência, o nosso coração novamente se enche de júbilo, de alegria, porque os nossos olhos estão fitos no céu, onde o Senhor está, e a nossa vida é baseada nas promessas de Deus, que é eterno. Então nós paramos um pouco, olhamos para a eternidade, e lembramos
que nós somos nada mais, nada menos que um vapor. Como o livro de Provérbios diz, como o livro de Hebreus diz, como o livro de Tiago nos diz, a nossa vida é como um sopro. Foi-se. Mas será que eu estou enchendo a minha vida nesse tempo da frieza do vento, me permitindo balançar entre uma pedra e outra, entre uma rocha e outra, a ponto de me destruir? Ou eu estou me apropriando das promessas de Deus para a minha vida e vivendo essas promessas e trazendo essas promessas para dentro do meu ser, para que eu viva nessa dimensão, recebendo mais de Deus todos os dias? Mas não é só isso. Um pouco mais de 100 pessoas juntos com Paulo. Paulo recebe essa promessa e ele não fica calado. Depois que ele ouve essa promessa, ele chama todo mundo e fala: queridos, mais de 14 dias vocês estão sem comer, se esforçando para manter equilibrado esse navio. E mesmo assim os ventos contrários nos arremessam para um lado e para o outro, mas eu quero trazer uma palavra de esperança hoje para vocês. E essas palavras de esperança animam o coração de todos. Então Paulo pega nas suas mãos o alimento, agradece a Deus, e quando aqueles homens o veem comendo e se alegrando e se animando novamente, aqueles homens também comem e se alegram novamente. Sabe, as promessas de Deus em meio aos ventos contrários são para nós, sim. Nós precisamos nos apropriar dessas promessas. Nós precisamos viver nessa dimensão das promessas, da bênção de Deus. Mas nós não podemos deixar de proclamar essas promessas. Essa semana, a Daiane, que está lá atrás, me mandou uma mensagem perguntando assim: pastor, o que você acha? Eu estou pensando em imprimir alguns versículos bíblicos e pôr lá no leito onde a minha mãe está hospitalizada, para que as enfermeiras, o pessoal que passa ali, os médicos, recebam ou leiam aquela palavra e tomem aquilo como uma semente de esperança. Eu falei: isso é fantástico, porque de verdade é isso que nós devemos fazer todos os dias, em todos os ambientes onde nós estamos. E quando eu falo em ambientes, hoje eu posso me referir a ambientes virtuais. Você não tem uma rede social só para ficar postando as tuas fotinhas, as tuas brincadeiras, as tuas coisinhas que você gosta de mostrar para se divertir com os teus amigos, mas para proclamar o Evangelho, para falar de coisa que é eterna, para lançar esperança na vida das pessoas, para compartilhar, assim como Paulo, enquanto essa tempestade, esse vento jogava para um lado e para o outro, as vidas daqueles que o acompanhavam. Ou você acha que é só você que está em angústia? Você acha que é só você que está passando por dificuldades? Você acha que é só você que tem ansiedade? E é só você que está vendo as dificuldades se levantarem e crescerem? Não é, não. Todos nós estamos nesse barco. E muitas vezes os ventos que arremessam o barco da vida contra as rochas afetam todos nós. Mas assim como Paulo, nesse barco, eu e você podemos disseminar a esperança, disseminar a fé, disseminar a bênção do Senhor. Como é que você vai fazer isso? De que forma prática você vai fazer isso? De repente, você vai começar a ligar intencionalmente para alguém. A Natália, outro dia, nossa voluntária aqui que nos ajuda com a ornamentação, chegou para mim no final do culto e falou: pastor, ia ser tão legal se nós de repente nos organizássemos e cada um desse uma olhada na despensa da casa e trouxesse aquilo que não está fazendo falta na sua casa. Porque o que não está fazendo falta na sua casa
pode estar fazendo falta e está, isso eu falo com certeza, está fazendo falta na casa de outras pessoas. Aquilo que hoje está sobrando, talvez, na sua casa, com certeza está faltando na casa de outras pessoas. Então, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, pode ser mais do que 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Se transforma em um milagre para alguém quando chega e entra por aquelas portas. Uma oração que você liga para alguém, sentiu de orar por alguém, não espera para depois não, liga e ora. Porque essa oração vai ser recebida com muito carinho, com muito amor. Eu e você, assim como Paulo, podemos disseminar essa palavra de esperança para outras pessoas, porque ela não é só para você. Não é só para você que está em casa, não é só para você que está aqui conosco hoje. Essa palavra de esperança é para abençoar a todos. Todas essas pessoas que estavam com Paulo estavam apavoradas. Nós percebemos isso. Algumas tentam fugir num bote. E aí outros vêm, cortam a corda do bote para que ninguém fuja, porque Paulo diz que ninguém pode sair daquele barco, senão eles vão se perder. Todos têm que ficar juntos, todos têm que buscar juntos, todos têm que estar juntos naquele tempo de luta, quando o vento é contrário. E sabe o que acontece no final? O barco bate em algumas pedras, ele naufraga, mas ninguém morre. Eles chegam perto, e ele naufraga bem perto de uma ilha chamada Malta. Ali Paulo fica alguns dias, e as pessoas que estavam com ele, tanto prisioneiros quanto marinheiros, são abençoados pelos moradores da cidade. Paulo é usado para operar alguns milagres, alguns sinais, algumas maravilhas ocorrem através da vida de Paulo. Então, quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, animamos o nosso coração, quando nós lançamos essa semente na direção de outros, daqueles que estão junto conosco, animando o coração deles, nós, assim como Paulo e todos esses, vamos ser cheios de Deus, ao ponto de transbordar e abençoar a vida de outros. Esse é o grande desejo do meu coração. Ser cheio de Deus, ao ponto de transbordar e abençoar outros. Provavelmente só Paulo e os seus companheiros, durante todos esses dias, buscam a face de Deus no meio a esses ventos contrários. Mas ele, buscando a face de Deus com os seus companheiros, recebe a bênção de Deus e abençoa a vida de outros. Talvez você está vendo muitas pessoas no meio da ventania, que o barco joga para um lado e para o outro. Talvez essas outras pessoas não estão buscando a face de Deus. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que quem tem que buscar por eles é você. Não é mais ninguém. É você. Você que tem que se colocar na presença de Deus para buscar a face do Senhor, para ser bênção na vida dessas pessoas. Por isso, se você está sentindo que os ventos contrários têm te desanimado, eu quero orar por você hoje. Se você está sentindo que o Senhor está te animando, está te alegrando, mas hoje você percebeu que talvez você não está animando, não está alegrando outras pessoas, eu também quero orar por você, para que você se transforme nesse instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Mas se você quer ser abençoado de alguma forma, na intenção de no futuro abençoar,
ou assim que for abençoado, abençoar, eu também quero orar por você. Porque Paulo se pôs na presença de Deus, foi abençoado por Deus, e na sequência, imediatamente todos aqueles que estavam ao seu redor também foram abençoados. Se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos. E se você está em casa e quer também se apropriar da palavra de Deus, disseminar, pregar a palavra de Deus, se encher da bênção do Senhor ao ponto de transbordar, para que a sua família, os seus amigos, todos aqueles que te cercam, sejam também abençoados. Vai aparecer um link para você, já está aparecendo esse link, pibcuritiba.org.br/Jesus. Você vai clicar nesse link, preencher um pequeno formulário, para nós fazermos orações e te acompanhar especificamente, abençoando também desse lado de cá a sua vida. Fecha os teus olhos e vamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque ao lermos essa passagem das Escrituras Sagradas, descobrimos que o teu servo Paulo também enfrentou ventos contrários na vida. Assim como os ventos que nos arremessam de um lado para o outro, muitas vezes, e nós não temos a mínima ideia do que fazer. Mas ao olhar para essa narrativa, ao olhar para a história de Paulo nesse evento, nós descobrimos que ao buscarmos o Senhor se revela a nós com a tua palavra. E essa palavra enche o nosso coração, por isso eu te peço, Deus, fala hoje. Faz com que essa palavra que foi ministrada hoje nessas vidas, alegrem esses corações, animem essas vidas, dê esperança, propósito, sentido àqueles que estão ouvindo, que estão vendo essa pregação. Mas Pai, que ao encher, para que quando o Senhor os encher, quando o Espírito Santo vier e enchê-los de todo o fruto do Espírito, que eles também preguem essa mensagem, alimentem outros, disseminem a tua palavra, para que outros sejam abençoados. Deus, aquilo que eles necessitam, que nós necessitamos, que o Senhor visite e sonde o nosso coração, e faz em nós o cumprir da tua vontade. Pai amado, que em nome de Jesus, seja transbordante a bênção nas nossas vidas, para que aqueles que estão ao nosso redor também sejam abençoados. Faz isso, Pai, por cada família representada aqui, por cada família conectada conosco, por cada grupo. Abençoa esses meninos do Ceifá, que toda semana estão conectados conosco. Abençoa a família deles, abençoa a vida deles, liberta-os de todo mal e enche-os de toda a bondade que vem do alto, Pai, em nome de Jesus. Visita agora aqueles enfermos que estão sendo representados, libertando-os de toda doença, restaurando cada célula do corpo deles e fazendo que eles tenham vida abundante no Senhor. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.